queridos. Boa noite. Bom estar com os irmãos. Eu venho acompanhando a história do nascimento dessa igreja há algum tempo e com alegria, desde quando o pastor Charles me comunicou que estava colando no pastor Edmilson. Amigo das antigas, embora as gerações sejam diferentes, né? Dá para vocês perceberem que eu sou bem mais velhinho que o pastor Edmilson, né? Mas fomos colegas de faculdade e alunos dos mesmos professores, sendo que ele, bem mais aluno que eu, de um dos nossos melhores professores, o pai dele, né, que nós tantos nos empenhamos para imitar pregando, né? E de vez em quando levava uma bronca: rapaz, não tenta pregar igual o pastor Edson, não, que não dá para você. Seja você mesmo, porque realmente é dureza. Esse microfone, de vez em quando, ele está dando uma rateadazinha, eu notei quando o pastor Edmilson estava falando. Se quiser botar ele num pedestal, eu acho bom, que pode ser ou colocar um outro também, não tem problema não. Com pedestal e tudo, ele alcança aqui o cabo? Então tá ótimo. Já estou dando trabalho. Então, amados, vem acompanhando, orando, né, e me alegrando muito com o nascimento desse ministério. E vocês são grandes privilegiados, viu? Porque verdadeiramente vocês estão em boas mãos nessa terra, assim como vocês já estão em excelentes mãos eternamente por causa do Senhor, o verdadeiro pastor, né? Glória a Deus pelas vidas dos irmãos. Amém, queridos? Creio que sim. Amém. Agora ele vai falar comigo. Amém? Tá ligado? Saiu o som aí? Amém. Oh, beleza. Abram as Bíblias na segunda epístola de Pedro. Passei errado, pastor Charles. Não é capítulo 2, é capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Lá no Piauí, eu venho adotando uma metodologia que o nosso pastor adota aqui também. Pregar mensagens em séries. Ora, respeitando determinado tema. Acabamos de encerrar lá o tema A Doutrina da Graça. Foram pregadas 4 ou 5 mensagens acerca da graça de Deus. E antes disso, já há bem mais tempo, tínhamos pregado toda a segunda epístola de Pedro, que tomou bastante tempo. Uma epístola bastante interessante e com uma linguagem muito simples e que traz ensinamentos tão profundos, mas tão profundos que, em virtude da simplicidade e da profundidade, às vezes causa confusão na cabeça de alguém. E não deveria, exatamente porque são palavras escritas por um homem sem muita cultura, sem muito estudo. Não era um Paulo, não era como um Mateus, nem como um Lucas, nem como o autor de Hebreus. Era um homem bem mais simples, mas que trouxe um ensinamento tremendo de vida prática para a igreja e que sempre está nos chamando a atenção para detalhes tão, como os jovens diziam, tão na cara, e a gente parece que não está vendo, que vez ou outra a gente tem que lembrar. Não como tem que lembrar a gente de acender o farol durante o dia hoje, mas bastante parecido. Ou a gente se lembra ou a gente paga uma multa. Aqui ou a gente se lembra ou a gente incorre em falhas que podem sair caro para o nosso viver como igreja do Senhor, viver como irmãos. Vamos ver então o que esse pedaço de texto quer dizer para nós? 2 de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Amém? Diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando
e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém, amados? Podem ficar sentados mesmo, mas vamos orar mais uma vez. Senhor bondoso e amado, estamos diante da Tua palavra. Não temos nada de tão material para nos apegar semelhante a essa palavra bendita do Senhor. O Espírito Santo um dia instruiu homens para escreverem tudo que está aqui em nossas mãos. E nós clamamos para que o Senhor nos encha mais e mais desse mesmo Espírito, para que possamos compreender perfeitamente toda a instrução do Senhor para nós, nesses dias terríveis que temos vivido. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, e verdadeiramente nos encaminha para esse ministério que é Teu e não nosso, para cumprirmos a Tua vontade, não a nossa. Encontrarmos os Teus salvos imediatamente, como a palavra está dizendo, apressando o dia da Tua volta, a fim de que logo estejamos com o Senhor numa alegria plena que jamais terá fim, mas que nesses dias tenhamos toda força no Espírito Santo e sabedoria para cumprir adequadamente a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Queridos, é impressionante quando a gente estuda a palavra de Deus e se depara com uma certa repetitividade de algumas coisas elementares. A gente começa lá ainda no Antigo Testamento, quando você lê o Deuteronômio, e vai ser lembrado de tudo quanto você leu no Gênesis, no Êxodo, no Números, no Levítico. Ou seja, você nem terminou de ler o Pentateuco e está fazendo um resumão depois para lembrar de tudo que foi lido há poucos dias atrás. Você lê o livro dos reis e vê repetitividade neles. Você lê os livros das crônicas, está repetindo os que os reis disseram. Você lê um salmo, é como você está lendo a profecia de Isaías, ou de Jeremias, ou de Ezequiel, repetindo as mesmas palavras. Você chega lá nos evangelhos, só sinóticos, com a mesma visão da coisa, 3 iguaizinhos, ou 4 evangelhos contando a mesma história. E você vai para as epístolas, estão lá os apóstolos tratando de assuntos que já foram exaustivamente tratados nos evangelhos, ou mesmo lá no Antigo Testamento, e fica a pergunta, por que tanta repetitividade? Por que repetir tanto, né? Primeiro que as gerações vão se passando, vão trocando. Nós vamos ficando velhos. Que saudade do tempo que a gente jogava em finca na QNG, Pastor Charles, ou os meninos queriam que eu ensinasse como é que jogava bolinha de gude, fazer aquelas casinhas no chão, e eu tentei agachar para jogar a bolinha e para levantar depois. Não dá, né? Passaram-se algumas décadas e não dá mais para jogar bolinha de gude. O velho já não chega mais no chão e se chegar não levanta de novo. Muita coisa vai mudando, as prioridades de vida vão se transformando, vão virando outras, e parece que coisas que a gente já aprendeu vão caindo no esquecimento de maneira que basta você se lembrar que já ouviu a respeito. Não, já sei, já conheço. O marido vai saindo de casa, esquece de ligar o farol, hoje em dia está um caso sério, né? E aí vai, liga o farol, mas com a mulher, o cara, eu sei, tem que ligar. Ela sabe, mas esqueceu, né? Aí liga, né? Em vez de dizer, obrigado, meu amor. Mas o camarada tem que ser meio grosso para manter a sua pose de machão, né? E a palavra de Deus não é muito diferente, não. Esses irmãos, destinatários dessa carta que a gente está lendo aqui, já ouviram acerca dessas coisas. O que o apóstolo está dizendo para eles não é nenhuma novidade. Não obstante, se você ler os versículos anteriores, depois com bastante paciência, você vai ver que há pessoas se queixando de uma eventual demora na volta de Jesus. Afinal de contas, ele vem ou não vem? Mas todo mundo disse que ele estava vindo, que ele não demorava. Eis que vem sem demora, mas não chega. O sofrimento está grande, a perseguição para todo lado. Precisamente nesses dias aqui tem judeus perseguindo a igreja, tem romanos perseguindo a igreja, tem gregos perseguindo a igreja.
E o pior das perseguições, né? Tem crente, tem cristão perseguindo a igreja. Que é isso, pastor? Sério, sério. O grande inimigo da igreja nunca esteve do lado de fora, sempre esteve do lado de dentro dela. E é acerca desses inimigos do lado de dentro que Pedro está tratando e escrevendo essas coisas aqui. Parece que se esqueceram das palavras do Senhor. Parece que se esqueceram de detalhes das profecias acerca dessa vinda. E também, o que é pior ainda, se esqueceram que ele vem. E é preciso alguém estar lembrando: ei, ele vem, Jesus vem, ele está voltando, ele vai voltar. Olha, esse mundão aqui vai acabar. Isso aqui é lindo, é bonitinho, você gosta, mas vai acabar. Não dura. A palavra grega para mundo, a palavra cosmos, que dá origem também a uma palavra em português que nós adoramos, cosmético, vem de cosmos, e nos faz lembrar exatamente o sentido que essa palavra tem. Cosmo, transitório, passageiro, efêmero, solúvel. Fala em cosmético, você lembra de um desodorante? Você passa hoje, beleza, amanhã você esquece de passar, Deus me livre. Cadê o cosmético? Passou o efeito, só durou um dia. A maquiagem das irmãs sai linda, né? Mas deu uma suadinha, desmancha. O cabelo, gastou um dinheirão, dá uma chuva. O que adiantou todo aquele cosmético? Acabou. Por quê? Porque foi feito para passar. Foi feito para não durar. E esse é o mundo. Ele vai acabar. Independente de você acreditar ou não, independente de você querer ou não, independente de você achar bom ou não, ele está acabando. Até bem pouco tempo, nossos dias de faculdade, Edmilson, ainda haviam debates em torno disso, né? Jesus ainda demora uns 150 anos, e havia um grupo ainda de cientistas, evidentemente ateus, bando de crente fanático, que ia acabar o mundo o quê? Esses crentes, desde que o mundo existe, ficam dizendo que o mundo vai acabar. O tempo foi passando, e esses mesmos cientistas continuam ateus, não se converteram, mas já estão sendo obrigados a dizer, está acabando mesmo. E os mais otimistas falam que dura uns 100 anos, e já tem alguns dizendo que uns 50 anos o caos é total, onde fogo, muito fogo, onde água, muita água, onde frio, muito frio, onde vento, muito vento, e está se acabando. É muita gente para comer, pouca gente para plantar, e está se acabando. Não tem jeito. O incrédulo está tendo que concordar: rapaz, né, que esses marmotas desses crentes tinham razão. Está acabando mesmo. Sobre os que achavam demorar, o versículo de número 7, ele está lembrando aí que tudo isso vai se acabar. E no versículo 8 ele começa então a fazer essas advertências de lembrança. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Ou seja, ele não está dizendo, há uma coisa que eu preciso ensinar para vocês agora. Não, há uma coisa que vocês já aprenderam, mas parece que vocês esqueceram. Há uma coisa que vocês não podem esquecer. Deus é eterno. Amém, amados? Ele é eterno. Ele está na eternidade. Quem está fora da eternidade, por enquanto, somos nós. E nós temos uma limitação de compreensão em virtude do tempo, desse cronos, da questão cronológica, que nos impossibilita de compreender a eternidade. Há dias atrás, eu não perco mais, pastor Charles, quando eu ouço dizer que o Dr. Shed está em algum lugar e ele foi a Teresina, eu falei, meu Deus, não posso perder. Lá fui ouvir o Dr. Russell Shedd. Cada vez que a gente ouve o velhinho, a gente tem sempre a impressão que vai ser a última vez. E ele falou disso lá, foi agora no mês de abril que ele esteve lá. Realmente ele está bem velhinho e ele mesmo está dizendo, estou quase indo. E ele lembrava disso. Falando da eternidade. Por acaso ele estava também expondo Pedro, só que não a segunda epístola, a primeira. E ele dizia, no ano de 1959, minha mãe faleceu lá na Bolívia. Viajaram, foram para o funeral da mãe, lá na Bolívia, e está lá a sepultura dela. E ele agora aqui no Brasil, tanto tempo passado, de 1959 para cá, passou muito tempo, e ele tocou mais uma vez nesse assunto, e eu estou perto de
de ir embora. Estou perto do momento de me encontrar com minha mãe. E acerca da eternidade eu tenho a compreensão de que eu vou estar lá, logo, logo, muito em breve. E quando eu me encontrar com minha mãe, uma crente fiel, irrepreensível que foi, vou encontrar minha mãe e ela vai estar ali, talvez, há uns 5 minutos me esperando. A plateia ficou assim, o velho está caducando. Por quê? A compreensão de eternidade dele. A gente tem uma ideia, minha mãe, por exemplo, faleceu em 91, eu pensando, meu Deus, tem 25 anos que minha mãe me espera. Não, 25 anos para nós aqui, para quem está na eternidade. Se eu me encontrasse com minha mãe hoje, na eternidade, talvez ela estivesse lá 1 minuto ou 2 me esperando. A eternidade é assim, é um tempo que não existe, ou seja, não há tempo. Então, quando julgam que o Senhor está demorando, o Senhor está atrasado, o Senhor está preguiçoso, Ele está lembrando, olha, Ele é eterno. Essa questão de tempo é para nós aqui, que cogitamos 1 ano, 10, 100 anos, meu Deus, meu avô está com 96 anos, vou visitá-lo terça-feira, se Deus quiser, ali em Goiânia. 96 anos, mas viveu demais, é demais, mas em vista da eternidade, se 1000 anos para Deus é como um dia e um dia como 1000 anos, quem viveu 96 anos viveu um espirro de gato, como se diz lá no Piauí. Coisinha de nada, em vista da eternidade. Então há todavia uma coisa que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E o versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Tem aquela rapaziada que acha que está demorando. Está demorando demais. Está demorando não. O tempo do Senhor é perfeito. Mas calma, nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, mas existe um serviço para os seus. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco. Agora entendam que isso aqui não é uma mensagem para descrentes. Amém? Vocês estão entendendo isso, meus amados irmãos? Pedro está escrevendo para a igreja. Pedro está falando com crentes. Isso aqui é endereçado para os eleitos de Deus. Amém, queridos? Senão nós vamos incorrer num erro terrível, numa heresia. E imaginar que Deus esteja esperando que o mundo inteiro se converta, quando nós sabemos que, lamentavelmente, há o percentual infinitamente maior de perdidos do que de salvos. Não retarda, pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Para que esse arrependimento seja possível, eu, você, os santos de Deus, precisam se esparramar pelo mundo, anunciando essa mensagem. Ele vem. Amém. Ele está chegando. Esse mundo não dura. Não dê a sua vida por esse mundo, que você vai jogar a sua vida fora. Isso aqui está indo para o fogo, vai se acabar tudo. Não brigue por nada que tem aqui. Não deposite confiança nas coisas daqui. Não espere nada daqui. Não semeie aqui, esperando por alguma colheita futura muito distante. A nossa oração ao Senhor é pelo pão de cada dia. Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. E nós vamos descobrir já já qual é a nossa tarefa nisso daí. No versículos 10 e 11, ele está explicando, principalmente no 10, por quê? Virá, entretanto, como ladrão. Ora, amados, a vinda do Senhor é exatamente quando ninguém espera, amados. Evidentemente, nós que temos fé, esperamos o Senhor a qualquer momento. Nós não fazemos planos para nos encontrar com o Senhor, sei lá quando. Ah, Senhor, está perto de eu aposentar. Eu quero aposentar para poder ir para o Piauí também, ajudar o pastor Walter. Meu amado, se o Senhor está te incomodando para fazer a obra dele agora, vá. Amém. Use de sabedoria, não vá pedir demissão do teu emprego faltando 1 ano ou 2 para se aposentar. Não, Deus não está te chamando para ser tolo também, mas está te chamando para ser ativo. Amém. Depende, e depende muito, do serviço da igreja, do bom serviço da igreja, a volta do Senhor. Nós vamos ver isso já já. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, ainda no versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Aí o que vai acontecer? O que ele está dizendo acerca dessas coisas, segundo as quais vocês não devem se apegar?
no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela há, ou que nela existem, serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Ou seja, isso aqui já era, então deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Amados do meu Deus, nós vivemos dias, talvez, dos piores dias para os pregadores da palavra de Deus, em virtude da oferta, do self-service, do sarapatel do evangelho que se fez nos dias atuais, e de todo o acesso que se tem à informação, por meio de rádio, revista, jornal, televisão, a tal da internet que bomba, onde você recebe informações para todos os gostos e desgostos, e vai construindo suas ideias acerca do evangelho, já que Deus colocou no teu coração a piedade que você tem, já que é Deus mesmo que tem colocado no teu coração o temor que você tem, já que é o próprio Deus que tem colocado em você, por meio do Espírito Santo, o mínimo conhecimento de Deus que é possível, porque tudo que nós conhecemos dele é muito pouquinho diante do tamanho que realmente ele é. Ele mesmo tem colocado isso em nós para que tenhamos o mínimo de compreensão e nos revistamos de sabedoria para lidar com essas coisas. Viver em santo procedimento e piedade é a determinação para a igreja. Amados do bom Deus, nós não vivemos de penitências, nós não vivemos de campanhas, nós não vivemos de atos proféticos, nós não vivemos de unções, nós não vivemos de moveres, nem de soprares do Espírito, ou do Espírito seja lá de quê, que não é o santo, é de porco, é de qualquer coisa, que inculca barbaridades na cabeça e no coração do povo, e faz dos homens e das mulheres de nossos dias pessoas muito mais difíceis de serem evangelizadas do que pessoas que jamais ouviram acerca do Evangelho. Porque colocam em seus corações um espírito de religiosidade que faz com que o elemento pense que o simples fato de comparecer a esse lugar um dia na semana já faz de você um grande merecedor dos favores de Deus. Isso não é verdade. Mas, lamentavelmente, é o que rola. Se tudo isso está indo para o espaço, se o fogo está chegando aí para derreter tudo isso, e se temos uma determinação de que devemos viver em santo procedimento e piedade, é exatamente isso que vamos fazer. Não adianta ser crente no domingo aqui, né, no meio dessas quatro paredes. Não adianta ser um excelente evangélico aqui durante 1h30 por semana. A igreja do Senhor te chamou para ser servo. O Senhor te chamou para servi-lo. Você foi eleito por Deus para desempenhar um serviço. E esse serviço você vai desempenhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém, queridos? Amém. Vivendo em santo procedimento e piedade. Andando no trânsito, na fila do banco, comprando pão, lá no futebol, na academia, na escola, no serviço, onde for, aqui, em todo tempo. Aguardando esse Senhor que vem como ladrão, sabendo que o amanhã simplesmente não existe e que você tem que estar pronto para encontrar com Ele exatamente agora. Entenda, pelo amor de Deus, ou você está pronto para estar com o Senhor neste minuto, ou você não estará nunca. Não conserte a sua vida para se encontrar com Ele amanhã, não tem amanhã. Você está cheio de planos, você vai sair daqui a pouco, comer um crepe, uma pizza, um sushi, não sei. Chegar em casa, ver o restinho do Fantástico e dormir, você não sabe nem se sai daqui. Nós fazemos esses cálculos, esperamos que tudo isso aconteça, mas não temos nenhuma garantia nesse sentido. Duras palavras, né? Mas são palavras de Deus. Esse viver em santo procedimento e piedade é indispensável. Você não está fazendo um favor para Deus, assim como Ele não está fazendo favor nenhum para você. Você não tem que aguardar mais nenhuma vitória, nem fazer campanha por vitória, e muito menos cantar que a vitória vai chegar. A vitória chegou, meus amados. A vitória foi lá na cruz do Calvário, onde Ele foi pendurado lá no meu e no teu lugar.
Nós deveríamos estar lá e ele foi e venceu por nós, porque para nós seria impossível. O triunfo geral quando ele ressuscitou e saiu daquele túmulo. E não foi roubado, conforme o texto que o pastor Edmilson leu aqui ainda agora. Ele ressuscitou. Amém, amém, amados? Amém. A vitória foi ali. Ele deu a vida por você, ele derramou o sangue dele ali. O que é que você quer mais dele? Um carrão, uma casona, um maridão, uma mulherona? Um empregão, uma fazenda? O que pode ser maior do que Jesus? O que pode ser mais valioso do que aquele sangue derramado por você? Vocês estão entendendo que o crente que anda correndo atrás de vitória é um herege? Você está entendendo, meu amado irmão? Estão entendendo, amadas irmãs? Depois que Jesus deu a vida por você, o que é que você quer mais dele? Viver em santo procedimento e piedade, porque ele vem como ladrão. Não espere o ladrão mandar uma mensagem no WhatsApp para você. Estou chegando aí daqui uns 15 minutos. Não rola. Olha o versículo 12. Depois de vivendo em santo procedimento e piedade, esperando e, agora vem lá, apressando o dia de Deus. Peraí, como assim? Esperando eu estou, pastor, mas apressando? O que eu posso fazer para apressar esse dia? Amados, tem muita coisa para a gente fazer. E a gente não deveria estar admirado, assombrado com isso. Isso já aconteceu. Quantos reis Israel teve? Inescrupulosos. Quantos, hein, Edmilson? Quando a gente estudava aqueles livros dos reis, dava vontade de arrumar uma máquina do tempo e voltar para bater naqueles cabras, né? Cabra vagabundo, esse elemento viu Deus face a face e procede assim. Recebeu uma unção de Deus e é um mau caráter desse. Quanto a nação, quanto o povo de Deus atrasou e sofreu no desenrolar dos acontecimentos em virtude do mau procedimento do seu próprio povo. O povo sai do Egito e vai para Canaã. Deus prometeu que tiraria do Egito e que colocaria em Canaã. E Deus tirou do Egito e colocou em Canaã, mas precisava demorar 40 anos. Por que demorar 40 anos? Porque se apressar em virtude desse procedimento santo e vida de piedade não foi verificado. E é exatamente o que a gente vive hoje, amados. A mesma coisa. Crente resmungão, crente atrás de vitória, crente atrás de campanha, crente querendo ficar rico, crente querendo isso, crente querendo aquilo. E pouca gente querendo um viver santo, de santo procedimento e piedade. Esperando pacientemente e apressando a vinda do Senhor em virtude de todo esse procedimento santo. E anunciando, tanto por meio de palavras, quanto por meio de atitudes práticas, as realidades acerca dessa Escritura. Pregamos falando, mas pregamos muito mais, agindo. O mundo vai ver que nós somos diferentes. E aqueles que não são do Senhor, se já te odeiam, vão te odiar ainda mais. Se te bajulam, vão deixar de bajular e vão passar a te odiar. Mas os eleitos do Senhor vão colar em você que nem chiclete. É dessa maneira que eles serão alcançados. É dessa maneira que nós vamos apressar o dia da vinda do Senhor, completando o número de seus eleitos, porque, como diz lá ainda no versículo de número 9, Ele aguarda que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que nenhum desses eleitos pereça. Nenhum irá perecer, nenhum irá se perder. O Senhor aguarda que o número deles se completem. E esse apressar depende, e depende demais, desse viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia dele. Oh, queridos, eu fico tão triste quando eu vejo notícias do tipo: número de evangélicos cresce assustadoramente. Brasil, uma nação católica que vai virar uma nação evangélica daqui até 2030. Todo mundo vai virar evangélico. Enquanto uns soltam foguetes de alegria, eu choro de desespero. Porque não é uma conversão em massa a religião evangélica que é a resolução dos problemas. Não é abandonar o catolicismo, o espiritismo, o islamismo e se transformar num evangélico que vai resolver os problemas. Mas sim, um viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da volta do Senhor. E para isso, precisamos ser muito mais do que apenas evangélicos.
ser só evangélico não dá. É muito pouco. É insuficiente, insignificante. Religião evangélica é apenas mais uma religião. O Senhor Jesus não veio fundar uma religião. Se você imagina isso, se você já imaginou isso algum dia, eu fico triste se estiver te desapontando agora. Mas não foi para isso que ele veio. Amém, queridos? Há muito mais para ser feito do que o que nós cogitamos. Um Piauí daquele, com 1% de pessoas evangelizadas, não dá nem para dizer evangélico, no meio da população, que é onde eu moro, em pleno século XXI, não justificaria estar como está, se não fosse pelo marasmo da igreja, pela falta do apressar a vinda dele, vivendo esse santo procedimento na prática de piedade, esperando e apressando essa volta do Senhor. Porque o nosso procedimento não tem sido um procedimento piedoso, muito menos santo. Não temos esperado pacientemente e muito menos apressado a vinda do Senhor, apenas com a confissão de que somos evangélicos. Só isso é muito pouco. É preciso literalmente viver o que Cristo viveu, fazer o que Ele mandou, na íntegra, não amando esse mundo, mas amando a eternidade. Amando e amando muito aquilo que nossos olhos ainda não viram, mas pela fé nós cremos que é verdade. E porque nós cremos que é verdade, nós ensinamos, nós temos a ousadia, a audácia de ser testemunhas de algo que nós não vimos. Amém, amados? Amém. É impossível você convencer uma pessoa acerca de que ela tenha que amar o céu se você mesmo não ama. É como você, pai, mãe, avó, que adoraria que seu filho estivesse aqui, mas você mesmo não vinha. Quantas mães vêm para mim, pastor, leva meu filho lá para a tua igreja. A igreja é minha, lá no Piauí é assim. A igreja não é de Jesus, não, é minha. Leva meu filho para a tua igreja. Eu digo, leva você. Você quer ir para lá? Não. Como é que você vai botar na cabeça do teu filho que ele tem que ir para um lugar que você não quer ir? Lá é tão bom, então por que você não vai? Vamos ser evangélico também? Por que você não é? Quantas vezes vocês já ouviram? Não diga, apenas meditem. Alguém dizendo, rapaz, ser crente igual essa criatura aí, é Deus me livre. Você já ouviu e ficou corado de vergonha, né? Quantos colegas de trabalho evangélicos enchem a gente de vergonha? Quantos familiares evangélicos a gente tem fazendo coisas que, meu Deus, nunca nem vi, sei quem é não. Porque sem essa vida, em santo procedimento e piedade, na esperança e apressando a vinda do Senhor, não são marcas na vida desse povo. E tudo isso porque, vem mais uma repetição aqui, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ele falando de novo, a repetição, incisivo, insistente. Está acabando, pastor Charles. Tem jeito não, vai derreter tudo. Construam casas boas, comprem carros bons. Nós não estamos pregando a mensagem de Francisco de Assis, não. Busque os bons empregos, se empenhe, trabalhe mesmo. Invista no teu corpo. Não fez com essa minha barriguinha aqui, não. Pode ser mais tanquinho. O meu está um tanquinho, porque o tanquinho está de cabeça para baixo. Isso não é pecado, não. Tudo isso pode, mas não negligenciem a obra do Senhor. E a obrigação que Deus tem colocado nos seus ombros. O fardo leve e suave que Ele te deu para carregar. Apenas de viver em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda dEle, com esse santo procedimento de piedade, com uma vida muito mais santificada do que meramente ter uma vida de evangélico, mas uma vida de alguém cheio do Espírito Santo verdadeiramente, que ama muito mais a eternidade do que esse mundo aqui. Amém, amados? Quando isso vai tudo se acabar, mas nós, segundo o versículo 13, nós, porém, segundo a promessa do Senhor, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por mais que tenha coisas muito boas nesse mundo, há para nós algo muito melhor, e aonde o fogo não vai consumir, porque é uma condição eterna, da qual nós nunca mais vamos nos separar. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.